Então vamos lá, né, pessoal? Parei bem nesse ponto. Então o que que seria então, né, essa questão do nome do pai ser menor que o desejo da mãe? Lembre-se, né, pessoal, que no caso de uma neurose, obviamente, o que que vai acontecer? O nome do pai vai ser maior, tá, que o desejo da mãe. Mas nesse caso específico, na psicose, o desejo da mãe é maior que o nome do pai. Então a gente vai estar falando aqui de um caso de psicose, tá bom? Tudo bem? Então, vamos agora prestar atenção, que eu acho que agora é um momento que vai ser bem importante. Por quê? Porque numa neurose, o Freud falou que seria um conflito entre o eu e o isso. Uma psicose seria, na verdade, um conflito entre o eu e o mundo externo. Como assim, entre o eu e o mundo externo? Pessoal, bem simples mesmo. O que eu quis trazer aqui para vocês é que de que a psicose sendo um conflito entre o eu e o mundo externo, diferente de uma neurose que seria entre o eu e o isso, o que isso significa, pessoal? Significa então que o mundo externo, né? Que o mundo externo, ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso mesmo, né? Ele é muito poderoso e ele meio que esmaga esse eu. E o eu tem que fazer alguma coisa, né? Alguma coisa o eu vai ter que fazer frente a esse mundo externo. Então, o mundo externo vai servir como muito amedrontador para o eu. Posso dar o nome aqui para vocês? O nome do pai, ele vai ser muito vai dar muito medo mesmo, né? Para esse bebezinho. E a mãe vai proteger, vai blindar esse bebê. Né? O desejo da mãe vai ser maior que o nome do pai. E aí, não adianta o pai falar, né? Então, não adianta o pai chegar e tentar frustrar, porque ele não vai conseguir. E o bebê, então, para se proteger, o que ele vai estar fazendo? Ele vai se ligar muito mais ao desejo da mãe. Voltando aqui na questão da psicose, né? A psicose, então, seria um conflito entre o eu e o mundo externo, em que o mundo externo vai ser muito ameaçador ao eu, e o mundo externo vai pressionar muito esse eu. E aí esse eu, o que ele vai ter que fazer para se proteger? Acionar o mecanismo de defesa. O mecanismo de defesa de toda psicose seria o que a gente chama de forclusão ou de fora-clusão, que é um conceito lacaniano. De fora-clusão do quê? Do nome do pai. O que seria uma fora-clusão? Seria uma espécie de uma expulsão, de uma retirada. Então, eu quero dizer aqui para vocês que no caso de uma psicose, no sentido bem específico, o mundo externo vai ser muito amedrontador, muito ameaçador do eu. O eu, então, vai ter que acionar uma mecanismo de defesa que vai ser a fora-clusão do nome do pai. Ou seja, o nome do pai não vai conseguir entrar. Né? E aí, é como se o eu fosse viver assim, plenamente, né, com as questões do desejo da mãe, né? Ou seja, o eu vai se aproximar muito mais do isso, né? E ele vai querer realizar. Então, o que seria, por exemplo, um sintoma, né? Um sintoma psicótico? O sintoma psicótico nada mais é do que o quê? De uma aproximação muito grande do eu com isso, né? Uma aproximação, né? Então, assim, o eu com isso, ele vai pegar e ele vai se aproximar. E aí, todas aquelas alucinações de estar vendo o fantasma, conversando com Deus e tudo mais, nada mais é do que uma aproximação muito grande do eu com isso. E não vai ter um mundo externo para barrar, para falar que isso não existe, ou que isso não faz parte da realidade, ou qualquer coisa parecida. Né? Porque o nome do pai foi foracluído, foi expulso, foi chutado para escanteio mesmo, né? O significante do nome do pai. Tudo bem? E aí sim, estou falando para vocês de uma constituição da psicose, em que o eu vai se aproximar muito mais do isso e vai se afastar do mundo externo. Afastando de uma realidade externa, que ele vai fazer? É fantasiar, né? Então, olha só, no nosso próximo aula, que coisa mais imperdível. Vou estar falando um pouquinho para vocês sobre o quê? Sobre esquizofrenia. Né? Vou trazer uma aula para vocês sobre esquizofrenia, explicar como que é, né? Como funciona e por aí vai. Mas, basicamente, isso seria uma psicose. Um conflito entre o eu e o mundo externo. O eu, então, vai se aproximar muito mais do isso e vai acionar uma mecanismo de defesa que seria a fora-clusão do nome do pai. O significante do nome do pai, o nome do pai indo embora, vai possibilitar com que o eu não viva um mundo de uma realidade, constituindo sim aí o quê? Uma
psicose, tá bom? Últimos detalhes que eu acho que é bem importante de estar falando para vocês, pessoal, antes de fechar a aula, tá? Antes de fechar essa revisão. Primeira coisa que eu queria... vou ser mais direto, né? Assim, pessoal, então não pense assim, tipo, então para eu criar bem um filho, eu vou ter que frustrar ele o tempo todo. De maneira alguma, tá, pessoal? Até gosto de falar que nós somos seres atravessados imensamente, intensamente pela cultura. E por muitas vezes, assim, o próprio Winnicott falava que a gente deve frustrar a criança na medida que ela suporta, na medida que ela aguenta. Então, por muitas vezes, é a mãe ou quem está exercendo a função da mãe que vai estar ajudando a segurar, né? Que vai estar falando assim, talvez você esteja exagerando. E isso é algo que é super importante mesmo. Tudo bem? Tá? Então, assim, a gente está pensando assim, vou frustrar bastante meu filho para que ele vire um neurótico. Não. Né? Inclusive, existem formas de neurose que são muito, muito, muito graves, né? E, às vezes, um psicótico que vai estar em pré-surto ou sei lá, qualquer coisa parecida, vai ser muito mais saudável do que esse ser, né? Que foi frustrado o tempo todo. Beleza, pessoal? Acho que é mais ou menos isso da revisão, tá? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham compreendido. E aí na semana que vem a gente vai estar conversando um pouquinho sobre, né? Obviamente se não tiverem dúvidas e por aí vai, sobre a esquizofrenia, tá bom? E para isso eu vou ter que assinar um pouquinho, né? A dona Melanie Klein. Um grande abraço, tá? Uma boa semana para vocês e até mais.